Atenção! Israel e Estados Unidos atacaram múltiplos alvos em todo o Irã. Hoje, o regime iraniano respondeu com mísseis contra Israel e com múltiplos ataques contra bases americanas do Golfo. Obrigado por assistir ao vídeo. Ainda há relatos muito delicados sobre quem teria sido atingido na cúpula do regime iraniano. Saudações, sou Ari, compartilhando com vocês todos os detalhes da situação atual que está acontecendo aqui em todo o Oriente Médio, a partir de Israel. Hoje, sábado 28 de fevereiro de 2026, esta é a primeira atualização urgente. Após o início do ataque conjunto contra o Irã, podemos dizer que a guerra dos aliados contra o Irã começou por volta das 8 horas da manhã, horário local. Aqui em Israel, as Forças de Defesa de Israel e o Exército dos Estados Unidos iniciaram uma operação ampla e coordenada contra o regime iraniano e todos os seus interesses ou seus proxies na região. Em Israel, essa operação foi chamada de Shagat Ari, que literalmente pode ser traduzido como o rugido do leão. De acordo com o comunicado oficial das FDI, a operação foi apresentada como uma operação ofensiva conjunta, ampla e poderosa, com o objetivo declarado de atingir profundamente o regime que Israel define como o regime do terror e remover ameaças que Israel considera existenciais, não só para Israel, mas também para a estabilidade regional. A primeira onda, segundo a mesma mensagem das FDI, incluiu ataques contra dezenas de alvos militares, dentro de uma campanha muito mais ampla, coordenada e compartilhada entre ambos os exércitos. Depois viria a segunda onda. No total, e em conjunto, centenas de alvos atingidos. Em termos simples, não estamos falando de um ataque pontual e pronto. Estamos falando de uma campanha total. O que foi relatado até o momento é que a força israelense iniciou o ataque com seus caças de última geração, focando-se na eliminação das baterias antiaéreas iranianas implantadas por todo o Irã. Uma vez aberto o corredor, o próximo grupo de caças israelenses começou a eliminar os alvos de mísseis balísticos que já estavam posicionados em pontos estratégicos. Enquanto a Força Aérea dos Estados Unidos se dirigia a alvos relacionados com centros nucleares, o ataque inicial contra o Irã foi realizado simultaneamente em vários pontos de Teherã, onde altos funcionários políticos e de segurança do alto escalão da Guarda Revolucionária estavam reunidos. Eles se prepararam para isso com um plano operacional desenvolvido durante meses, focado em um trabalho de inteligência realizado pelo Mossad e pela inteligência militar israelense, para identificar uma oportunidade operacional quando os funcionários do regime se reunissem. A alta cúpula, graças a essa oportunidade operacional, decidiu atacar. Hoje de manhã, sábado, dia de Shabat, aqui em Israel, apesar de toda a preparação iraniana, o golpe foi contundente, pelo menos pelo que temos relatado até agora. As FDI dizem que o Irã nunca abandonou sua intenção declarada de destruir Israel e afirmam que, nos últimos meses, mesmo após ataques anteriores, o regime teria continuado com o endurecimento, o reforço e o ocultamento de componentes de seus programas nucleares, enquanto ao mesmo tempo buscavam reconstruí-lo e reativá-lo. A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que o presidente... A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que o presidente... Força Aérea dos Estados Unidos anunciou o presidente. A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que o presidente... Afirma-se que houve meses de planejamento conjunto e estreito entre as FDI e o Exército dos Estados Unidos para chegar a este ponto, com sincronização e coordenação máxima e absoluta. O Estado-Maior israelense, liderado pelo Ramkali, o tenente-general Eyal Samir, está avaliando a situação em tempo real neste momento. E vale destacar que, enquanto estou gravando este vídeo, aqui é meio-dia, são 2h30 da tarde, em Israel, os ataques continuam tanto no Irã quanto os ataques contra Israel por parte do Irã. A mensagem interna para Israel é a mesma de sempre. Em momentos como este,
seguir as instruções do comando da frente interna, porque a disciplina civil é o que finalmente salva vidas. Para as pessoas que puderam acompanhar minha transmissão ao vivo esta manhã, enquanto todo o ataque acontecia, puderam testemunhar a complexidade da situação. Durante a resposta do Irã, vocês podem assistir a transmissão que ficou gravada aqui no canal. Tudo isso entendendo que nas Américas eram apenas 3 da madrugada, o que significa que a maioria de vocês estava dormindo. O ataque conjunto desta manhã foi realizado em 2 ondas, e até o momento da gravação deste vídeo, pois a Força Aérea continua atacando dentro do Irã, e é certo que a operação continuará pelo tempo que for necessário. E certamente vai entrar pela noite e, claro, continuaremos por alguns dias. E está claro que a resposta iraniana não iria demorar. Desde amanhã, foi relatado o lançamento de cerca de 35 mísseis balísticos em direção a Israel. Até agora, do norte do país, foi relatado um impacto por fragmentos, ou seja, por partes dos mísseis que foram detectados, que foram abatidos, mas que atingiram um prédio alto, mas não propriamente de impactos diretos. O míssil que caiu, que foi abatido, mas que caiu sobre um edifício muito alto, de 20 andares penetrando até o 17º andar sem feridos relatados nesse evento específico. A informação que se tem é que todos os mísseis lançados do Irã puderam ser interceptados, mas o problema é que muitos deles são interceptados às vezes justamente sobre áreas densamente povoadas, sobre populações israelenses. Ao caírem, os mísseis destruídos obviamente causam danos consideráveis. Estamos falando de foguetes que chegam a pesar centenas de quilos e que vêm simplesmente em queda livre. Repito isso porque é muito importante. Mesmo quando a interceptação funciona, os fragmentos também caem, e em áreas urbanas, isso pode ser devastador. Ao mesmo tempo, o Irã, através da Guarda Revolucionária, anunciou o início de sua própria resposta, sob o nome de Promessa Verdadeira 4. Segundo esse comunicado iraniano, essa operação seria uma resposta ao que eles chamam de agressão estadunidense sionista contra o território iraniano, segundo a versão iraniana, estadunidense. O quartel-general, ou o centro de serviços vinculado à 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein, foi atacado com mísseis e drones. Esse foi o comunicado do Irã. Mas as imagens obviamente nos permitem entender que foi real, que isso é assim. As imagens que vemos na tela correspondem ao momento do impacto direto no Bahrein. Além disso, o Irã afirma que atacou bases americanas no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Paralelamente, a própria Guarda Revolucionária afirma que também foram atingidos centros militares e de segurança no coração de Israel. E bem, da minha parte posso informar que até o momento isso não é verdade. Como eu disse, até agora aqui em Israel não há impactos diretos. Por outro lado, já começaram a circular relatos sobre feridos entre soldados norte-americanos justamente lá, na base de Bahrein. Também há relatos vindos dos Emirados Árabes. O ministro da Defesa informou que um cidadão asiático morreu em Abu Dhabi como resultado de um míssil iraniano. E o Catar, por sua vez, através de seu chanceler, condenou energicamente o lançamento de mísseis balísticos iranianos em direção ao território catariano, classificando-o como uma violação flagrante de sua soberania, um dano direto à sua segurança e integridade territorial e uma escalada inaceitável. O Catar acrescenta algo relevante, que se reserva o pleno direito de responder de uma maneira consistente com a natureza do ataque. No Iraque, um alto funcionário citado pelo jornal catariano Al-Arabi Haddad disse que há uma atividade política e governamental intensa para evitar que as milícias iraquianas entrem de vez na linha de confronto. Ou seja, querem evitar que o Iraque se envolva em toda essa questão, estou falando do Iraque, e tudo isso com o objetivo de manter o Iraque fora da guerra. No entanto, o porta-voz do Comando de Operações da Brigada do Hezbollah lá no Iraque declarou, abro aspas, em breve começaremos a atacar bases americanas em resposta aos seus ataques. E agora mesmo podemos confirmar que os Estados Unidos começaram a atacar, agora, depois do meio-dia, alvos iranianos e de seus proxies também no Iraque. E como se não bastasse outro ator que sempre está presente vindo do Iêmen, os Houthis, apoiados pelo Irã, já disseram que vão retomar os ataques contra a navegação no corredor do Mar Vermelho. E isso é crucial para o comércio, para o petróleo, obviamente para todo o fluxo marítimo e para a economia global em geral.
O Mar Vermelho é uma das grandes rotas do mundo por onde passa cerca de 25% de todo o petróleo. Bem, agora vamos voltar ao Irã, porque é aí que estão os relatos mais sensíveis, os mais relevantes. Fontes israelenses, citadas por meios locais, afirmam que o presidente iraniano foi atacado. E preste atenção, o líder supremo. Entre os alvos da cúpula do regime também estão o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, o chefe do Estado-Maior, Amir Hatami, o filho do Ayatollah Mojtaba Khamenei, o chefe do Poder Judiciário, Golan Hussein Mohseini e altos comandantes da Guarda Revolucionária, incluindo Seyed Mohammed Hussein e Ahmad Degani. Isso precisa ser dito com muita precisão e com muita cautela, muito cuidado. O fato de terem sido alvos não significa que haja confirmação, pelo menos até agora, de resultados de eliminação das duas principais lideranças visíveis do regime iraniano. Pelo menos até o momento de fazer este vídeo não há confirmação. Em um dia como hoje vão circular versões muito fortes e muitas vão demorar horas, até dias, para poderem ser verificadas. Também aproveito para pedir que tenha muito cuidado com as redes sociais. Verifique a informação antes de compartilhá-la, porque já tem um monte de imagens do ano passado, da guerra do ano passado, até mesmo de 2024, onde aparecem ataques diretos contra cidades israelenses como se fossem de hoje, e eu reafirmo, até o momento não há ataques diretos aqui em Israel, pelo menos em Tel Aviv, ou em cidades grandes. Dito isso, Israel, por enquanto, havia confirmado, segundo relatos, que o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, o general Mohammed Pakpour, teria sido eliminado. Pakpour havia sido nomeado para esse cargo após a eliminação do comandante anterior, Hussein Salami, muito famoso, em uma operação anterior conhecida como Concalife. Também circulam relatos preliminares de que o ministro da Defesa do Irã, Aziz Nassiradeh, também teria sido eliminado nesta mesma operação. Ele foi nomeado em 2024. Ele havia servido antes como vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas e, na década anterior, foi comandante da Força Aérea Iraniana. Menciona-se que sua nomeação foi uma decisão direta da liderança máxima do país. Dizem que ele foi piloto de combate, mas nunca participou de nenhum confronto aéreo real. E há alguns dias, neste mesmo mês, Nassiradeh havia alertado que qualquer tentativa de atacar o Irã seria respondida com uma resposta direta. Ele disse que a resposta a qualquer ato hostil seria inevitável e, segundo suas palavras, esmagadora. Outro nome que aparece nos relatórios como possível alvo eliminado é Ali Shamkhani, descrito como uma figura histórica muito próxima à cúpula do regime e ligada à coordenação estratégica, inclusive com responsabilidades sobre o programa nuclear, e há outro alvo ainda. Segundo relatos, o chefe do Estado-Maior iraniano, Amir Hatami, também teria sido eliminado. Nesta mesma semana, Amir Hatami havia ameaçado dizendo que milhões de soldados no Irã estavam dispostos a sacrificar suas vidas em uma guerra contra os Estados Unidos e Israel. E também estão sendo ouvidas vozes vindas do Irã pedindo que a ofensiva continue mirando o mais alto da liderança do regime iraniano. Isso é uma linguagem de escalada. E quando se começa a falar assim, o risco de uma guerra aberta se torna muito maior, muito mais real. Também foi relatado que Israel teria atacado a residência particular de Ali Khamenei, o líder supremo do regime iraniano, em Teherã. Na tela, você está vendo uma imagem de satélite do complexo do líder do regime depois que foi bombardeado esta manhã por Israel? Obviamente, há muito tempo o líder supremo do Irã não mora lá. Segundo relatos, Khamenei teria sido levado para um bunker de segurança. Devemos aguardar confirmações oficiais para saber qual teria sido o destino do líder supremo neste ataque específico de hoje. No campo militar, também foi relatado que uma base de mísseis balísticos em Tabriz foi destruído. Outros alvos confirmados até o momento no Irã são os seguintes: o Palácio do Governo, a sede da inteligência, o aeroporto de Teherã e o prédio da Autoridade de Radiodifusão iraniana. Até o momento, estima-se que cerca de 100 alvos foram atingidos nos primeiros ataques. Agora, em meio a tudo isso, há uma mensagem que Israel divulgou diretamente em persa, direcionada à população iraniana.
As FDI publicaram um alerta urgente para todas as pessoas que estejam dentro ou próximas de fábricas industriais, militares e de infraestrutura militar em geral em todo o Irã. A mensagem diz, em essência, que eles estão próximos de armas e instalações perigosas. Para sua segurança, evacue imediatamente e mantenha-se afastado até novo aviso. A presença nesses locais coloca a vida dos cidadãos em risco. Isso, por si só, indica que Israel não está falando de um ponto isolado. Está alertando sobre várias zonas industriais e militarizadas como alvo essencial. E há um detalhe que está começando a viralizar rapidamente nas redes sociais da região. Estão sendo compartilhadas imagens e vídeos onde se vê setores do povo iraniano comemorando os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o regime, o que seria um sinal muito forte do nível de fratura interna que existe hoje dentro do Irã. E nessa mesma linha política, há outro elemento-chave. O herdeiro legítimo do Irã, Reza Pahlavi, que obviamente está no exterior, já se pronunciou em um vídeo dirigido diretamente ao povo iraniano. Nessa mensagem, ele convoca os iranianos a irem às ruas, a tomarem o que lhes pertence, ou seja, se apropriar da libertação do regime iraniano e não deixar que o momento escape de suas mãos. Pahlavi também falou aos militares com uma mensagem muito direta, lembrando que eles juraram defender o Irã, não o regime. Além disso, enviou um agradecimento a Donald Trump, mas com um pedido específico, que se tenha o cuidado necessário para que os civis não sejam feridos nesta ofensiva e na destruição do regime. E enquanto os ataques e declarações se acumulam, também começam a chegar imagens e evidências visuais. É mencionada a documentação vinda de Abu Dhabi após ataques iranianos contra a base, que lá é identificada como Al-Madra. Esse tipo de informação costuma aparecer com nomes que vão sendo ajustados ao longo das operações, mas o importante é o padrão. A resposta iraniana já cruzou fronteiras e está atingindo territórios de aliados-chave dos Estados Unidos. Isso dá a entender que está começando a se tornar muito rapidamente uma guerra regional desde o primeiro dia. Neste momento, de acordo com a avaliação de situação da CPDI, fala-se em reforços e combatentes em todas as frentes. Hoje foi feito um chamado para 70 mil reservistas israelenses. Porque um dos pontos que sempre temos que levar em conta é que não se pode olhar apenas para o Irã. Israel tem que olhar para o norte, tem que olhar para suas fronteiras, que são bastante perigosas. Tem que olhar para as frentes onde o regime iraniano semeou capacidade, armas, dinheiro e treinamento, e temos que entender o fundo de tudo isso. O que está acontecendo hoje não é apenas uma resposta ou uma retaliação, é uma mudança de fase. Quando os Estados Unidos e Israel agem juntos e de forma aberta, e quando o Irã responde atacando bases americanas no Golfo e anunciando uma operação formal, o que está em jogo é toda a arquitetura da segurança regional. E isso abre 3 perguntas que vão marcar os próximos dias. A primeira: quanto tempo vai durar essa campanha? Porque Israel já disse que vai continuar pelo tempo que for necessário. A segunda pergunta: quão coordenada e ampla será a resposta? A iraniana? Já se falou de mísseis contra Israel, já lançaram 35. Hoje de manhã, neste exato momento, enquanto faço o vídeo, recebemos um alerta em nossos telefones de que vinha um enxame de 250 drones kamikaze, que levam um bom tempo para chegar aqui. O que está acontecendo, neste exato momento, enquanto eu falo, é que os caças israelenses estão, e os caças de toda a aliança com os Estados Unidos, inclusive a Força Aérea Britânica, neste exato momento estão nos céus, derrubando todos os drones que estão vindo em direção a Israel. Obviamente, isso demora até horas. Pode até levar horas para que esses drones que já foram lançados e que já foram detectados cheguem ao território israelense. Uma vez que eles chegarem ao território israelense, todos os sistemas de defesa que Israel possui serão acionados. E a terceira pergunta: o que realmente está acontecendo na cúpula iraniana? Porque em um regime como o do Irã, se a cadeia de comando for afetada, podem haver 2 reações opostas. Ou uma contenção forçada, ou uma escalada ainda muito mais agressiva por pressão interna, ou, como diríamos, tudo ou nada. E um dia como hoje você vai ver muitas manchetes.
Vai haver supostas confirmações, vai haver nomes de altos cargos dados como mortos e vai haver muita informação falsa, até que haja confirmações oficiais importantes. E mesmo assim é bom tratar tudo com muita cautela, certo? Por sua vez, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu emitiu um comunicado oficial e afirmou, abre aspas, esse regime terrorista assassino não deve estar armado com armas nucleares que lhe permitam ameaçar toda a humanidade. Nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano assuma as rédeas de seu destino. Fecha aspas. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo de 8 minutos em sua plataforma de redes sociais, Truth Social, e confirmou a participação de seu país nessa ofensiva. Ele também se dirigiu ao povo iraniano dizendo: quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Bem, e neste ponto, se essas informações são relevantes para você e estão ajudando a entender o que está acontecendo, agora mesmo aqui em Israel e em toda a região, e se você quiser, é claro, continuar recebendo atualizações em tempo real, este é o momento para se inscrever no canal. Também estão disponíveis as assinaturas que dão acesso a um grupo privado de notícias pelo WhatsApp, onde informações e atualizações são compartilhadas de forma mais direta. Inclusive vídeos que por aqui não posso mostrar ou imagens. Algo importante, esta manhã, enquanto eu fazia a transmissão ao vivo, percebi que várias pessoas aderiram à assinatura. Se você é um deles, ou vai adquirir agora ou mais tarde, é muito importante que saiba que precisa seguir as instruções, precisa ver as instruções que estão lá, na parte dos membros, para que possamos te adicionar ao grupo do WhatsApp, onde você poderá receber as informações. Mas se você não seguir as instruções, não poderemos te colocar no grupo. Então, se você adquiriu a assinatura e não está no grupo, é porque não seguiu as instruções. Vá até o canal onde diz membros, lá tem uns 3 vídeos dando a instrução exata do que você precisa fazer. Encerro esta primeira atualização com algo que não pode ser ignorado. Quando o Irã declara que atacou bases no Catar e nos Emirados Árabes, e quando o Catar diz que se reserva o direito de responder, o conflito deixa de ser apenas entre Israel, Estados Unidos e Irã. Ele se transforma em um incêndio com mangueiras demais e gasolina demais. Então, por enquanto, isso é o que se sabe. Israel e Estados Unidos realizaram um ataque conjunto, planejado e coordenado contra centenas de alvos militares no Irã. O Irã respondeu com mísseis contra Israel, cerca de 35 relatos desde amanhã, e com ataques anunciados contra posições dos Estados Unidos em todo o Golfo. Foram relatados danos no norte de Israel devido a estilhaços e uma vítima fatal em Abu Dhabi, causada por um míssil iraniano. Há relatos preliminares sobre possível eliminação de figuras clandestinas. A campanha, segundo Israel, continua, e está claro que isso está apenas começando. A partir daqui, a pergunta é simples. O Irã vai escalar pelo volume ou vai escalar pela qualidade? Ou seja, mais mísseis, mais frentes ou ataques mais precisos, mais arriscados e com um poder de fogo mais elevado. Porque sabemos que o Irã tem mísseis muito potentes que podem alcançar até mesmo a Europa. Certo, vou continuar aqui atualizando assim que houver mais informações confirmadas e claras. Fique muito atento ao canal, inscreva-se, ative o sininho, porque também estarei fazendo transmissões ao vivo. Estarei ao vivo trazendo informações dependendo do que acontecer no momento. Então não saia sem deixar seu like, compartilhe este vídeo e fique muito atento às atualizações. Nos vemos, obrigado.